Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Bora atualizar? Claro que sim, vem comigo. Pois é, nação rubro-negra, estamos de volta ao vivo, né? Sextou aqui, amanhã tem desafio, o Sport Clube do Recife joga contra o Fortaleza, a gente vai conversar sobre isso, vamos falar de time, vamos falar do Pepa, vamos falar de outras cositas mais, e daqui a pouquinho a gente tem aqui o João Marcelo, que é o vice-presidente de Inovação e Tecnologia e coordenador da base do Sport Clube do Recife. Inclusive, é uma entrevista que a gente já vai colocar como prioridade aqui, tá certo? Já digo que está faltando like, porque está faltando like. Vocês não entram, né, sem dar like. Dê like, inscreva-se e acione o sino das notificações para participar aqui com a gente, sendo avisado pelo YouTube. O like é importantíssimo porque o YouTube vai distribuir o nosso trabalho para todo mundo que curte futebol, independente do torcedor. Curtiu o futebol? Ó, tem essa galera aqui que faz um trabalho massa, né? O computador. Do lado esquerdo superior da cidadela aqui do Alessandro Matias, você vai ver que tem um QR Code. Esse QR Code aí você abre o teu app, bota lá o app do banco e qualquer quantia, gente, você pode nos ajudar. E também aqui, se você for tipo eu, que é parte analógico e parte digital, você tem o Pix, né? Com a nossa chave Pix 47 173 210 1000 ao contrário, traço 45. Fechado? Dito isso, vamos embora para São Paulo para apresentar hoje, claro, o VP, o VP é o que vem falar, entrevistado. É que eu elogio tanto tu, porra, que hoje virou VP. Cônsul com doutor, amigo do prefeito, enfim. Valfrido, seja bem-vindo, meu irmão. Chegou sexta-feira para você com a gente aqui. É sempre um prazer falar aqui no Eu Pratico Esporte TV, ainda mais com esse convidado tão especial que vem hoje para a gente extrair um pouco da sua área, que é uma área importante para o futuro do clube, que é a área de inovação. Vamos embora falar de esporte. Pois é, então deixa eu chamá-lo, né? João Marcelo, que já é sócio da gente aqui, vamos dizer assim, de participações. O João Marcelo, que é, repetindo aqui, VP de Inovação e Tecnologia, um nome bonito, arretado, e coordenador ainda da base, que eu sempre digo para ele no privado, ele é o gerente, ele é que manda, estou brincando, ele é um dos que manda porque a equipe é muito qualificada. João, bom dia, obrigado por ter vindo, querido. Alessandro, bom dia Valfrido, bom dia aí para toda a audiência, obrigado mais uma vez pelo espaço aqui para a gente bater um papo, e quanto eu mandar, é o total contrário. O meu papel aqui, principalmente como estatutário, é dar as condições para que as pessoas, os profissionais possam executar o processo e mandar no dia a dia com tranquilidade. Eu acho que o grande papel do estatutário é servir aí com um timoneiro, né, com um direcionador estratégico para que o profissional atue. João, fiquei curioso com essa é uma matéria no portal aqui em Recife, onde diz assim, cadê, meu Deus? Cientista de dados e robô próprio para mapear reforços. E a gente tem falado aqui que o esporte precisa usar bem essa janela do dia 2 ao 10, né, do meio do ano aí, de julho, para realmente já estar com o nome, já estar caminhando, a coisa quase certa para isso aí. Os cientistas, ou o cientista, quem é o sujeito da oração? Ou quais são os sujeitos desta oração? Vamos dizer assim, como se eu fosse um professor de português aqui agora. Porque eu conheço os meninos, são competentes, já me explicaram muita coisa, que não é assim do nada, é uma coisa muito detalhada, e por isso eu estou muito curioso e te convidei hoje para startar aqui com o torcedor. Porque uma coisa é ler, outra coisa é você explicar para a gente.
É uma pessoa nova, são cientistas, são os que já estão lá, é um computador, é um robô. Como é que funciona esse danado desse negócio aí, dessa tecnologia? Explica para a gente. Não, bacana, vamos lá. Na verdade, a ciência de dado aplicada ao esporte é cada vez mais relevante no processo, cada vez mais forte, né? A gente tem muita informação oriunda de atleta, de físico, de performance, enfim, são inúmeras fontes de dados que um clube possui hoje para monitorar, né, a performance de seus atletas. E, basicamente, o que nós fizemos, isso iniciou ano passado, tá? Nós procuramos um profissional de mercado, né? Nesse caso aí, um desenvolvedor, cientista de dados, PhD em ciência de dados aplicada, para nos ajudar a organizar todas essas informações, né? Compilando assim essas estatísticas e gerando uma inteligência que nos permitisse comparar atletas diferentes. A gente fez isso aplicado principalmente no departamento de mercado, mas também começamos a implementar tecnologias similares no departamento de fisiologia e performance do clube. Tá? Nesse segundo, o nosso objetivo a médio prazo, é uma das missões que eu tenho aqui, Alessandro e Valfrido, é conseguir identificar padrões e correlacionar eventos com, por exemplo, lesões ou output de performance. Então, se nós conseguirmos, por exemplo, correlacionar a distância percorrida numa partida, a intensidade do treino, a quantidade de sprint, a qualidade do sono com um risco de lesão, vai nos permitir direcionar melhor, planejar melhor a estratégia a ser aplicada com um atleta para que a gente mitigue esse risco de lesão. Isso é na parte de performance e saúde. Ano passado ainda nós contratamos um software que compila todas essas informações, tá? Que gerencia todas essas informações. Então, quando eu ainda estava diretamente no setor, no futebol profissional, foi uma das medidas que nós tomamos, né, para que nós conseguíssemos começar a ter uma organização, uma centralização desses dados diversos aí que são coletados, tá? Porque tudo isso o clube tinha já. O clube sabia a distância percorrida numa partida, a intensidade de um treino, a qualidade de um sono de um atleta e a quantidade de sessões de fisioterapia que ele fazia, mas isso tudo estava espalhado em plataformas diferentes e a gente centralizou isso. No departamento de mercado, nós tínhamos, até então, ano passado, acesso a um software que nos permitia a coleta de dados diversos de performance de atleta, que sempre foi utilizado como base para análise de um atleta, tá? Então, até para que o torcedor entenda um pouco como que funciona esse processo de mercado, né? Nós temos hoje o departamento de mercado, que é capitaneado por Odaí, e conta com mais outros 2 analistas, Arthur e Caio. Eles têm ali a incumbência de estar monitorando atletas de forma bem subjetiva, né? Analítica no olho mesmo, acompanhando as principais ligas que fazem sentido para a gente. Tá? Não adianta, por exemplo, eles estarem monitorando a Premier League, porque dificilmente a gente vai contratar um jogador que está no Liverpool hoje, né? Sim. Então, de forma muito objetiva, monitorar aqueles atletas que para a gente fazem sentido. Isso num viés subjetivo e analítico. Então, nós temos um mapeamento de mercado desses atletas que é conduzido pelo time. Agrega-se a isso a análise estatística, tá? E talvez a grande diferença seja na relevância com que a estatística passa a ter dentro do processo. Então, ela é analisada também, ela passa a ser analisada com uma relevância similar daquela análise subjetiva que é feita no olho, tá? Nunca um atleta ele é contratado só pelo viés estatístico ou só pela análise visual do time de análise de mercado. É uma decisão bem mais complexa, né? Leva-se em consideração uma série de outros fatores psicológicos, de relacionamento do atleta, enfim, tem uma série de outras coisas que são levadas em consideração e que é feita uma análise bem mais extensa. Então, a análise estatística é uma das frentes que é utilizada. E aí o que nós fizemos foi, nós contratamos esse cientista de dados ano passado e nós desenvolvemos um software próprio do clube para processar essas informações em massa, tá?
permitindo, de acordo com aquele perfil que nós traçássemos, um ranqueamento de atleta. Então, é basicamente isso. E esse ano a gente evoluiu nessa plataforma porque nós contratamos um outro software que nos dá acesso a informações de viés físico do atleta e nos permite fazer essas combinações. Uma análise do viés técnico e tático e agora também físico. A gente traça exatamente o perfil do atleta que a gente procura, carrega na plataforma esse compilado de ligas. Então, por exemplo, estou prospectando aqui um volante com um perfil de combate físico mais intenso, que tenha uma capacidade, uma assertividade de passe no primeiro bloco dessa forma, onde o passe médio é de tantos metros. A gente está falando aqui de um perfil estatístico bem mais complexo daquele perfil estatístico médio que a gente está acostumado. Tá? Não é quem faz mais gol ou dá mais assistência, não é só isso. Né? Então, são índices diversos, né? É bem mais extenso, bem mais complexo, onde nós desenhamos o perfil e daquelas ligas observadas, a análise estatística é feita, né? Nós geramos um score para apontar quem tem um enquadramento mais próximo daquilo que a gente procura. Uma outra funcionalidade também que a gente conseguiu desenvolver é uma funcionalidade de similaridade. Né? Então, eu pego aqui um atleta, vamos dizer, eu tenho aqui um atleta Zé Lucas e eu quero achar um outro Zé Lucas na Liga Mexicana. Então, o software ele identifica todo o perfil físico, técnico, tático de Zé Lucas e ele procura atletas com maior índice de similaridade, levando em consideração todas aquelas premissas. Tá? E é basicamente essa é a condução. Mas, mais uma vez, reforço, não é só isso. Né? Isso é uma parte do processo de mercado que é implementada para, obviamente, sempre mitigar riscos, né? Melhorar a assertividade no processo de contratação. Valfrido. Fala, João. Fala, Alessandro. Prazer estar falando com você novamente. A gente teve uma entrevista há pouco lá na LDS TV também. Eu achei muito interessante a teoria. Eu acho que é algo para o futuro. É o futuro já no presente. É muito importante que a gente tenha esses dados qualitativos de tudo isso. Só que você fala que isso foi contratado desde o ano passado, que esse robô existe, que também o cientista de dados existe. Aí eu queria saber a curiosidade do torcedor para a prática. Eu vou aproveitar, Alessandro, já fazer duas perguntas aqui para o João. A primeira é, o robô ele é subsidiário, ele dá as ferramentas e a decisão é pelo colegiado do futebol do esporte. Aí eu te pergunto, todos os atletas que foram analisados, eles vieram a partir do robô ou existem outros meios de olhar o atleta também? E se você poderia dar exemplos dos jogadores que foram contratados através dessa prospecção do robô. E a segunda pergunta é a outra área que você falou, a área de performance. Se esse robô está dando os indicativos para que o treino seja individualizado e a gente mitigue as lesões. Porque a gente vem acompanhando no esporte uma sequência de várias lesões musculares, por exemplo. Então, quando você fala isso, talvez para o torcedor venha um questionamento se o robô realmente está dando certo. Vamos lá. Primeiro, em relação à parte do mercado, absolutamente todo atleta, Valfrido, que foi contratado ano passado, esse ano, ele teve um viés de análise estatística, tá? Mas ele não é nunca só embasado pelo viés estatístico. Né? Não é só análise de dados que vai determinar a contratação de A, B ou C. É mais uma das fontes de informação que são consideradas quando da contratação. O futebol é muito mais complexo, né? O esporte de alto rendimento ele é muito mais complexo do que essa análise estatística, né? Analisar o número friamente não assegura o sucesso daquela contratação. Isso eu atestei, assim, se você me perguntar, João, dessa experiência no futebol, o que é que mais te chama a atenção é exatamente o peso do viés psicológico e social também. É muito mais relevante, tá? O atleta, por mais que ele tenha obtido êxito desportivo em ocasiões anteriores, não assegura que ele vai replicar o mesmo rendimento aqui.
envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa por trás, e o torcedor, em média, o torcedor em geral, ele não sabe de tudo que acontece por trás da cortina e que detalhes mudam por completo, né? E é por isso que a gente surpreende, assim, de ver como é que fulano não está conseguindo replicar aqui o que ele tinha no clube anterior. Ele era destaque no clube anterior, como é que ele não está conseguindo entregar a mesma coisa? Tudo, assim, é muito mais complexo. Então, a análise estatística, ela serve como uma das bases para avaliação de um atleta, mas ela, por si só, não é suficiente. Assim como a análise de vídeo por si só não é suficiente, assim como um background check aí do atleta, né? Como é que é ele, em termos de relacionamento com o grupo, de processo de adaptação, de engajamento, como é que é? Isso por si só não é suficiente. É uma análise bem mais ampla e bem mais complexa do que isso. Mas para todos os atletas, teve uma participação desses dados. Todos os atletas tiveram análise estatística durante o processo de contratação. Sem dúvida alguma, é fundamental para todos. Da mesma forma que o background check é fundamental, da mesma forma que a análise técnica, tática, visual é fundamental, isso é da mesma forma importante. E no caso do departamento de performance, hoje nós não temos nenhuma solução de ciência de dado aplicada no setor ainda, tá? É um desejo que o clube tem, tá? O setor ele é municiado por dados, tá? Então, o departamento médico sabe os índices de fadiga muscular, de hidratação, de intensidade de treino, tudo isso é utilizado para direcionar a conduta no planejamento que é aplicado, tá? Mas nós não temos, o desejo é exatamente esse, é de você conseguir correlacionar essas informações para que a ciência de dado ajude nesse direcionamento. Tá? E como eu falei, essas informações estavam em fontes separadas e hoje nós conseguimos compilar em um único software que gerencia tudo isso, porém ainda não correlacionado. Tá? E alguns investimentos que o clube fez, por exemplo, a gente adquiriu ano passado essa máquina de análise de nível de hidratação de atleta, que é fundamental para saber a propensão de uma lesão física, de uma lesão muscular, enfim. Mas são fontes de dados que ainda estão, apesar de dentro de um sistema de gestão, ainda não existe essa ciência de dado aplicada para correlacionar. Tá? E veja, tem muita coisa, como eu falei, tem muito detalhe que muda. Ao mesmo tempo que a gente tem sofrido esse ano com lesões, ano passado nós tínhamos essa métrica dos clubes da Série A e da Série B, quem teve o menor período de inatividade de atleta por minuto disputado. O Sport foi segundo lugar, tá? Entre Série A e Série B ano passado. Me parece que isso mudou um pouco até no final da temporada, quando o Romarinho teve 2 lesões seguidas e a gente acabou mudando um pouco de posição ali. Mas a mesma solução tecnológica aplicada, o mesmo embasamento, a mesma ciência que tínhamos como conduta no ano passado, temos esse ano, e o resultado eu não sei exatamente como que nós estamos aí dentro desse ano, mas aparentemente tem sido um pouco diferente, tá? Então, como eu falei, tem muita coisa, tem muito detalhe nisso aí. E a conduta que foi mais uma vez, não estou no departamento de futebol, mas no visual, na minha percepção, o rodízio que fizemos ano passado também foi muito similar ao que foi feito esse ano, né? De se utilizar um grupo maior, oportunizar outros atletas, controlar a minutagem, toda essa estratégia aplicada no passado foi aplicada nesse ano também de forma muito similar, e o resultado ele pode ser diferente por N fatores aí, como eu coloquei. João, minhas 2 perguntas, vou fazer o que o meu querido Valfrido fez. A primeira, eu tenho uma teoria que não é uma teoria, é observação de mercado. Sport disputa Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, pelo menos, né, sempre está disputando,
Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, seja A ou B, e se Deus quiser, só A partir de agora. Esse ano, querendo ou não, se Deus quiser, a gente pode ir para uma Copa Sul-Americana. Eu tenho dito aqui que 30 jogadores, 27, 30, 32, no caso do Sport, não tem dado certo por causa dessas contusões, suspensões, etc, etc, etc. A primeira pergunta é em cima disso daqui, já com relação também a se esse sistema ele ajuda a Pepa, porque se ele vê o mercado, eu acredito que ele também tenha como ajudar dentro do esporte em termos de tecnologia. Quem está rendendo mais, quem é isso, quem é aquilo, a que ponto fica para a comissão técnica realmente até apostar no cara por convicção, mesmo que o sistema esteja dizendo outra coisa, e até que ponto não. O sistema está dizendo isso, vamos alterar para cá. Então, a questão do time, do elenco, um elenco maior para as próximas, de repente, temporadas, tendo em vista as competições, e também até que ponto ele ajuda, até que ponto a comissão técnica tem uma certa relevância, tem, mas eu estou dizendo assim, autonomia para usar esses dados ou não. Vamos lá. Em relação à composição de elenco, esses são os grandes desafios, né, dos clubes que possuem um orçamento mais limitado, né? Esse quantitativo de atleta, qualidade de atleta. Veja, o mundo ideal é você ter recurso limitado para conseguir ter uma composição de grupo no nível altíssimo, onde a reposição de peça A pela peça B não se tenha mudança de qualidade, onde se mantém o mesmo nível de competitividade, e lhe permita jogar diversas competições mantendo o mesmo padrão, né? Esse mundo ideal se aplica a poucos clubes no mundo, né? E também tem um outro desafio aí, que é gerir, Alessandro, um grupo de 30 mais atletas aí com perfis diferentes, com ambições diferentes, com sentimentos diferentes, tá? A prática, cara, não é assim. Não é. Se você tivesse aqui uma composição de elenco formada pelos 30 melhores jogadores do mundo, você não teria a segurança do êxito. Na prática não funciona assim, porque quando você mistura o melhor do mundo A com o melhor do mundo B com o melhor do mundo C, talvez as coisas não funcionem, não existe integração, não é tão fácil como se parece. Ao contrário, é muito mais difícil do que se parece. Tá? E segundo, em relação ao uso de dados aí para um embasamento, para uma decisão, é sim relevante, tá? Mas como eu falei, não é por si só suficiente para decidir nada, é parte de uma decisão mais ampla, né? Então, muitas vezes o torcedor pode até questionar assim, pô, como é que fulano não está jogando, fulano é bom pra caramba, de acordo com o que eu ouvi falar, porque se ele não está jogando, não dá para ter o torcedor não consegue ter essa convicção de que é bom pra caramba. Porque ele não está tendo tanto espaço, tem muita coisa por trás que o torcedor não sabe. E se fulano estiver passando por um problema familiar, que tire o foco dele do jogo. E se fulano tiver uma condição física ainda limitada em relação ao grupo, que faça com que a performance dele seja muito prejudicada, ele não tem a intensidade física necessária para aquela competição num recorte de tempo maior. Então tem muita coisa que acaba saindo como uma decisão estritamente e sem nenhum embasamento de uma comissão técnica, no que não é. Tem muita coisa que direciona aquela decisão que a gente aqui do outro lado da cortina não sabe, que o torcedor não sabe. E que acaba impactando, é normal. E, obviamente, também tem muita coisa que não é exposta, que não precisa ser exposta, né? Mas é essa a realidade. No final das contas, a decisão por atleta A, B ou C, ela leva em consideração inúmeros fatores. O fator técnico é um, o fator tático é outro, o fator físico é outro, o fator emocional é outro, né? Nação, por exemplo, foi aprovado pelo sistema apto para jogar o brasileiro dentro do que tu falas? Não existe uma decisão só para o sistema, cara. Assim, nunca vai ser assim. No futebol nunca será assim. Não é pegar os dados e jogar no sistema e processa aí e me diz se ele é craque ou não é para jogar. É muito mais complexo do que isso, cara. E assim, essa análise
essa análise meramente estatística, ela vai ter, isoladamente, ela vai ter uma representatividade mínima, assim como a análise simplesmente técnica também, assim como a análise simplesmente física também. Então, é um conjunto de coisas, é muito mais complexo do que se parece. Ok. E essa é a graça do negócio, tá? Porque senão todo mundo desenvolvia seu software, teria aqui a máquina pensando com a capacidade altíssima, muito maior do que o ser humano, e resolveria o jogo. Mas o jogo ele é muito mais complexo do que isso. João, te agradecer, meu irmão. A gente já ultrapassou o tempo aqui que a gente tinha combinado. Te agradecer. Sorte para o Esporte Clube do Recife e que esse robô nos ajude daqui para frente, né, em todos os sentidos, e vocês também estejam iluminados, principalmente essa questão da base aí, que eu fui da base e, meu Deus do céu, eu tenho um carinho danado. Boa sorte. Obrigado pelo carinho e pela atenção, irmãozinho. Obrigado, João, pela presença mais uma vez também. É sempre um prazer falar com você. Você que é um cara sempre acessível, sempre dá a cara a tapa aí para falar. Torço muito para que o programa e cada dia o esporte esteja com mais ferramentas aí para que os atletas, a comissão técnica, a diretoria tenha mais ferramentas para contratar mais e melhor e ter menos gente no departamento médico. A única coisa que não é robô, que a gente sempre fala aqui, né, Alessandro, é o jogador. Então, não é que nem uma peça de carro que a gente encaixa e sabe que ela tem aquela característica que vai funcionar daquela forma. O jogador, ele tem uma série de questões que vão além disso. É exatamente isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço. Bom final de semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Pois João Marcelo, VP de Inovação e Tecnologia do Esporte, coordenador da base, e teve agora com a gente nesse momento. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu quero ouvir as considerações da... Eu já estou ouvindo da torcida aqui, né? E já imagina, né, Alfredo, tu tá lendo também, mas bora bater uma bola das considerações a respeito do que o João Marcelo falou aqui para a gente, que ficou muito bem elucidado, mas nem sempre o computador e nem sempre o ser humano, né? Tem que ter também um conteúdo de, como eu digo, né? Sorte dá um trabalho arretado, mas essa composição da sorte e as peças se encaixarem. Rapidinho a gente volta, parceiros. Eu pratico Esporte TV.